Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz porque eu tô trazendo com exclusividade aqui no canal um novo filamento para você. E esse filamento caiu como uma luva pro vídeo de hoje. Continua assistindo até o final para você entender o porquê. A 3D Lab mandou para eu testar um novo tipo de filamento flexível que é super fácil de imprimir. Quem já tentou imprimir com flexível sabe que é um filamento difícil de imprimir e também é um filamento que você tem que imprimir muito devagar. Porém, a 3D Lab está lançando o PLA Flex. E por que ele tem esse nome? Não sei. Porque você pode imprimir ele com as mesmas configurações do PLA. Uau! Mas ele não tem PLA na composição. No fim, ele é do tipo TPU mesmo. Tá bom. E o que eu mais gostei nesse filamento foi a velocidade com que se consegue imprimir com ele. Mais pra frente você vai ver qual a velocidade que eu usei para imprimir com esse filamento. Então você que sempre teve problemas com filamento flexível, já acessa aí o site da 3D Lab e pede o seu PLA Flex, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E agora, bora pro vídeo! Bom, eu estou aqui no Simplify então para mostrar para você qual a orientação e se eu utilizei suporte e também as minhas configurações para imprimir aqui a Face Shell do Homem-Aranha. Lembrando que esse modelo é gratuito e eu vou deixar o link para você poder baixar ele aí na descrição desse vídeo. Eu imprimi a máscara nesta orientação porque foi a orientação que eu achei melhor para economizar em termos de filamentos. Eu já até fiz um vídeo explicando quando que você pode imprimir peças ocas e também sem suportes. Você pode assistir o vídeo clicando no card que está aparecendo aí em cima. E esta peça aqui, como ela é completamente ovalada nesta região aqui, se a gente imprimir ela numa angulação aqui de mais ou menos 180 graus, depende aqui em relação ao plano da mesa, mas a minha peça aqui, ela está num ângulo de 186 graus, mais ou menos. Então, se a gente imprimir ela nessa orientação aqui, a gente dispensa o uso de suportes aqui na região dos olhos e também dispensa o uso de suportes aqui nessa região do queixo. Pode imprimir assim tranquilamente que vai aguentar. Lembrando que a maioria das impressoras aguenta aí um overhang, que é o máximo ângulo que você consegue imprimir sem suporte, de até 60 graus. Bom, aqui o que eu fiz foi adicionar os suportes aqui com uma resolução de 2 milímetros, uma resolução de pilares aqui de 2 milímetros. Se a gente vier aqui em ferramentas, personalizar a estrutura de suportes, aqui a gente tem também esta configuração aqui, que é a resolução dos pilares. A gente pode colocar aqui 2 milímetros e foi o que eu fiz aqui. Eu não mexi na escala da máscara, isso é importante dizer. Pode ser que se você imprimir ela em 100%, ela não vai caber na sua cabeça. Eu não precisei mexer, certo? Ela coube aqui na minha cabeça de primeira e eu arrisquei, na verdade. Eu imprimi ela em 100%, eu não fiz teste antes, eu não medi, não fiz nada. Foi de louco mesmo e ela acabou servindo. Eu recomendo para que você não gaste filamento à toa, para que você meça a sua cabeça, antes de imprimir, porque é uma impressão demorada, ela levou cerca de 24 horas para ser impressa, e então meça antes aí para não perder filamento, para que ela não fique muito grande ou muito pequena. Passar rapidamente aqui as minhas configurações, eu utilizei a impressora Tevo Tornado para fazer essa impressão, e eu utilizei uma altura de camada de 0,2, porque eu queria economizar um pouco de tempo aí durante a impressão. Como eu já mencionei, levou 24 horas para imprimir esta peça e ela ficou bem legal. Bom, dito isso então, feitas essas configurações, a gente já pode mandar para imprimir. E para fazer as lentes, elas são um pouco mais complicadinhas para imprimir, porque elas são bem finas, e um pouco entortadas aqui assim, então elas são um pouco difíceis de imprimir, você vai ter que tomar alguns cuidados. Eu vou passar aqui para você algumas das orientações que você poderia imprimir e quais os prós e contras delas. Bom, assim, nesta orientação você não imprima, por favor, porque a superfície de contato com a mesa é muito pequena, você vai ter que gerar alguns suportes aqui, mas mesmo assim a chance disso aqui dar errado é muito grande. Então o que você pode fazer nesse caso é virar a sua peça aqui em 90 graus. E aí se eu pressionar aqui no teclado
Ctrl mais T, né? Ctrl T, a peça cai aqui na minha mesa. E se eu quiser acessar aqui esta parte, é só dar 2 cliques aqui no meu objeto, esta parte aqui aparece. Então o que você poderia fazer é imprimir nesta orientação, claro que você teria que colocar alguns suportes aqui, e para isso você pode vir aqui em ferramentas, personalizar, poderia diminuir aqui os suportes para 2, por exemplo, e mandar gerar os suportes. Beleza, aqui é muito mais confiável que vai dar certo, porque você tem uma superfície de contato com a mesa muito grande, então a chance de descolar ou de dar qualquer problema é muito pequena. Vou mandar imprimir aqui para você dar uma olhada. Eu não gosto de imprimir nessa orientação porque ele faz essas marcas na minha peça. Então, sempre que você tem uma peça na horizontal, ele vai acabar fazendo essas marcas aqui na superfície no topo. E eu não gosto, porque isso depois dá um pouco de trabalho na hora de tirar ali no acabamento. Então, eu não gosto de imprimir aqui nesta orientação. Porém, tem uma alternativa que você pode fazer aqui, que é a que eu vou te mostrar agora. O que você pode fazer é utilizar qualquer software de edição aí 3D para fazer um corte bem no meio aqui da lente, para você poder imprimir ela numa orientação que facilite a superfície de contato aqui com a mesa, né? Para que ela fique bem chapada aqui na mesa. Para colocar ela na orientação correta, você pode pressionar no teclado Ctrl L, e aí ele vai habilitar para você aqui selecionar, você clica na superfície que você quer que fique virada para a mesa, e ele automaticamente já posiciona para você. Você também pode vir aqui em editar, colocar superfície na mesa, que é a mesma coisa, e clicar e pronto, aí ele já vai vir aqui. Você pode desligar completamente os suportes, porque nesse caso aqui você não vai precisar de suportes, e você pode imprimir tranquilamente aqui nesta orientação. Eu não imprimi nesta orientação porque esta emenda ia me dar um pouco mais de trabalho depois na parte do acabamento e eu estou completamente sem tempo, então eu preferi imprimir ela de uma vez só, sem ter emenda, para depois ter que ficar cobrindo com massa e tudo mais, até porque nós temos aqui esta parte aqui, que são esses pequenos degraus aqui, que depois para lixar isso e passar massa fica bem complicado e acaba tomando um tempo que eu não tenho. Por este motivo, eu acabei optando por imprimir nesta orientação e aí a única coisa que eu fiz foi deitar um pouco aqui as minhas lentes a 45 graus mais ou menos e gerar suportes aqui para acomodar as lentes, né? Vai ser uma espécie de uma poltroninha aqui, ó, uma espécie de uma caminha para ela deitar aqui. E aí eu tenho uma qualidade incrível de impressão, porque sempre na vertical a qualidade de impressão é melhor do que na horizontal. Então grava isso daí. E como eu não quero perder muito tempo no acabamento, eu optei por imprimir nesta orientação. Nossa, mas Murilo, você gastou um monte de suporte. Sim, gastei um monte de suporte, mas eu economizei tempo, então é um custo-benefício. Você tem que ver o que é mais importante para você, se é gastar um pouco mais de filamento ou se é gastar um pouco mais de tempo. Então, eu preferi imprimir aqui desta forma. E agora eu estou aqui com o modelo da teia e só para lembrar, todos esses modelos que eu estou passando aqui no vídeo, eles estão disponíveis para você fazer o download aí na sua casa gratuitamente na descrição deste vídeo. Bom, esta teia, como ela tem que ser um negócio flexível, obviamente então eu vou utilizar o novo filamento flexível aí que a gente está lançando hoje aqui no canal com exclusividade, como eu já comentei. E ela tem um pequeno problema, que ela está muito grande para minha mesa. Obviamente eu não posso imprimir a teia tão pequenininha assim, porque senão ela não vai caber ali na Face Shell. Então eu vou ter que cortar essa teia e para fazer isso você pode utilizar qualquer software de edição 3D, você pode utilizar o Mesh Mixer, você pode utilizar o Netfab, qual você preferir, faz um corte aqui no meio para você imprimir então em duas partes, a parte superior e a parte inferior. Eu já trouxe aqui o modelinho da teia cortado então, e como eu mencionei, eu quero fazer ela em filamento flexível. E para provar que esse filamento flexível ele é muito fácil de ser impresso, eu vou mostrar rapidamente aqui as configurações, para você ver que eu não estou mentindo. Tá aqui, ó, Ender PLA, e as duas únicas coisas que eu vou modificar na minha configuração de PLA são a porcentagem de preenchimento e a temperatura. Sendo que a temperatura é a mais importante, por quê? Este filamento, apesar dele ser impresso com as mesmas configurações do PLA, você vai ter que aumentar um pouco a temperatura, porque afinal de contas ele é um TPU, ele não é um PLA.
Então, essa temperatura ela varia de 230 até 240. Você vai ter que achar qual é a temperatura correta para sua impressora. Só você fazer uma torrezinha de calibração aí para achar qual é a temperatura correta. No meu caso, eu imprimi a 233 graus. Foi a temperatura que eu achei que ficou boa aqui na minha impressora. Então, eu consegui imprimir aqui a 233 graus. E outra coisa que eu modifiquei foi o infill, que é o preenchimento. Eu coloquei 5% porque neste tipo de filamento, quanto menor o infill, mais flexível ele vai ficar. Quanto maior o infill, mais rígido ele vai ficar. Então aqui eu coloquei uma porcentagem mínima aqui de 5%, apenas para que ele ficasse ali um pouquinho preenchido, mas que ele mantivesse a flexibilidade. E para você também ver que eu não estou mentindo, como ele imprime super rápido, eu estou imprimindo aqui a 60 milímetros por segundo, que é normalmente a velocidade padrão de impressão para o PLA. Quando a gente tinha um outro tipo de flexível, eu não conseguia passar de 30, 20 milímetros por segundo. Era o máximo que eu conseguia sem o filamento embolar ali na minha impressora e eu perder toda a impressão. Então, o que eu amei neste filamento flexível aqui, nesse novo filamento flexível, foi que eu consigo imprimir ele a 60 milímetros por segundo tranquilamente, sem perder flexibilidade e sem perder qualidade também de impressão. Bom, e agora que eu já passei aí para você todas as minhas configurações e dicas de impressão, bora partir para o acabamento dessa peça. Para fazer a face shell eu utilizei o filamento PLA e para as lentes eu utilizei o filamento ABS, ambos da 3D Lab. Eu comecei lixando a face shell para remover algumas marcas de suporte e também para deixar ela bem lisinha. Vamos começar então com uma lixa número 80 para deixar tudo bem nivelado. Em seguida, utilize uma lixa d'água número 400. Depois, use uma lixa d'água número 600. E finalize com uma lixa d'água 1200. Veja como a face shell fica bem lisinha dessa forma. Repita todo o processo para as lentes também. Em seguida, aplique primer e, nesse caso, eu estou usando em spray porque eu acho mais fácil. Agora, pinte as lentes com um preto fosco. Pode ser spray ou acrílica, tanto faz. Para fazer o restante da lente, eu utilizei um recipiente de plástico, desses de comida mesmo. Utilize uma caneta e faça o contorno da lente no plástico. Quando for recortar, recorte contornando a marcação mais distante dela, para deixar um espaço para cola. Não esqueça de fazer um teste para ver se a lente está cabendo certinho. Para cada lente, você vai precisar de 2 pedaços de plástico. Para dar o efeito esbranquiçado na lente, eu usei um tecido chamado Organa Cristal. Dá para ver que ele é bem translúcido. E para aumentar o branco, você pode ir dobrando o tecido, porém, quanto mais camadas, mais difícil será de enxergar. E, para melhorar o efeito, eu também usei um tecido conhecido como filó. São esses furinhos que vão dar o efeito na lente. Em seguida, recorte um pedaço de cada tecido que caiba na lente. E, no caso do Organa Cristal, eu vou usar 2 camadas. Agora, cole os tecidos no plástico usando uma cola universal, também conhecida como Pega-Mil. E recorte os excessos se houver. Depois, é só colar o outro pedaço de plástico atrás, fazendo uma espécie de sanduíche com os tecidos. Antes de colar as lentes, verifique qual lado está com o tecido Organa Cristal, pois ele tem que ficar virado para frente, já que é ele que vai ajudar no brilho das lentes. Agora é só colar as lentes, tomando cuidado para não passar muita cola. Como a cola não é instantânea, pressione a lente por um tempo até que ela esteja colada. Bom, e como eu não manjo nada de costura, para fazer o capuz, eu fui até o ateliê da Juliana, que inclusive é quem faz todos os meus cosplays. Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição do vídeo para você conhecer. Depois de tirar as minhas medidas, ela fez um capuz usando uma lycra vermelha.
Em seguida, passe uma camada generosa de cola de sapateiro por toda a máscara. Não esqueça de usar máscara, luva e fazer isso em um local arejado, pois a cola tem um cheiro bem forte. Espere a cola secar um pouco e, com a ajuda de alguém, vá colocando a lycra por cima da face shell. Tente deixar tudo bem esticado, pois isso faz toda a diferença. Espere a cola secar um pouco e faça um recorte na região dos olhos. Não esqueça de colar o tecido na região dos olhos também. Em seguida, você vai precisar de ímãs de neodímio. Eles são ótimos porque, mesmo pequenos, eles são super fortes. Aqui eu usei um ímã de tamanho 4 por 2 mm. Tanto a face shell como as lentes já têm espaço para os ímãs. Você só precisa utilizar alguma cola bem forte para fixar eles. Eu preferi utilizar a cola epóxi por ela ser bem resistente. Para fazer as teias eu usei o novo filamento flexível da 3D Lab e olha como ficou show! Antes de colar as teias, faça um teste para ver qual é a melhor posição. Para colar, eu utilizei novamente a cola universal. E esta é a parte mais chata, porque se a cola pegar no tecido, ela vai manchar. Para evitar isso, use um palito ou algo assim para ir pegando cola aos poucos e ir passando na teia. Vá fazendo isso aos poucos, nada de passar cola na teia inteira. O segredo aqui é ter muita paciência. Não esqueça de recortar os excessos. A parte de trás é a parte mais difícil, pois cada cabeça tem um tamanho diferente. Eu coloquei uma bexiga para tentar simular o tamanho da minha cabeça. A parte lateral não tem um encaixe exato, e por isso eu fui pegando retalhos e tentando encaixar para parecer natural. E quando você terminar de colar, você deve ter um resultado parecido com esse. Me disse isso, não ficou muito legal? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, porque assim você me ajuda demais. E se não for pedir muito, compartilha também esse vídeo para me ajudar. E eu também quero fazer um enorme agradecimento ao Ulisses, que foi o responsável por fazer a modelagem em 3D da teia para mim. Eu tô deixando o Instagram dele aí na descrição. Um mega obrigado também para as meninas lá do ateliê da Juliana que me ajudaram muito nesse vídeo. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!